Fala galera que curte o PC Effect. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto bem polêmico e que mexe com toda a comunidade. Nós vamos falar de GameWorks. GameWorks é uma biblioteca cedida pela NVIDIA através de um contrato em que o desenvolvedor de um jogo tem um acesso a diversos tipos de recursos em termos de software, como cabelo, fumaça, ondas, física, etc. Essa biblioteca ela é cedida mediante um contrato em que há exatamente algumas certas coisas a serem respeitadas. O contrato é fechado, o código é fechado. A grande questão é, como é que esse código fechado, entregue na mão do desenvolvedor, afeta diretamente a placa de vídeo da NVIDIA e a placa de vídeo da concorrente AMD. Muito na comunidade se discute se realmente isso é um tipo de conduta ética correta, justa com a concorrência. A questão que a gente vai trazer aqui não é necessariamente essa, a da justiça ética. Nós vamos trazer a questão do desempenho, que é o que a gente pode demonstrar para vocês. Nós pegamos uma R9 280X da AMD e colocamos em confronto com uma GTX 960 de 4 GB da NVIDIA. Tudo bem, elas não são placas para se confrontar. Elas não têm um desempenho parecido. A 280X tem um desempenho superior. Entretanto, o que a gente vai fazer aqui é um teste diferente para descobrir o impacto na performance entre a AMD e a NVIDIA para uma biblioteca da NVIDIA. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar a placa da AMD que a gente tem aqui à disposição e a placa da NVIDIA que a gente tem aqui à disposição. Vamos rodar com tudo no máximo, ora com o GameWorks desligado e logo em seguida com o GameWorks ligado. E vamos ver em termos percentuais como que elas se comportam, quanto em percentual há de queda de performance. E baseado nesse percentual sim, nós vamos poder determinar se a AMD lida melhor, igual ou pior do que a NVIDIA usando a biblioteca proprietária da NVIDIA. Antes da gente mostrar os testes para vocês, a gente vai dizer simplesmente como é que funciona, o que vai aparecer na sua tela aí. O que vai aparecer é, no gráfico, a 280X com o GameWorks desligado, seguido dela com o GameWorks ligado, com uma barra vermelha mostrando a quantidade de frames por segundo do teste. Logo em seguida vai ser a GTX 960 com o GameWorks desligado, em seguida com o GameWorks ligado, com a barra verde seguida do seu FPS. E com a barra branca logo embaixo, você vai ter a diferença percentual de frames, que é o que realmente demonstra o impacto na performance, primeiro da AMD, seguido da NVIDIA. Você vai ter 3 jogos, que são Batman Arkham Knight, que é um jogo que tem um detalhe que é o Physics, que a gente não pôde ligar. Por quê? Porque ele funciona em placas da NVIDIA e não funciona em AMD. Então seria injusto, né, o jogo rodar com o Physics, que é mais pesado, em NVIDIA. Então a gente desabilitou nos dois casos. Vamos testar também The Witcher 3 com tudo no máximo. O GameWorks do Witcher 3 foi usado com tudo no máximo, ou seja, Reworks, HBO Plus, o MSA do Reworks no máximo. Beleza? Além disso, a gente trouxe Rise of the Tomb Raider, que é um jogo que tem apenas HBO Plus inicialmente no GameWorks. Se eu não me engano também, eu não sei se tem God Rays, eu acho que não. Mas é um jogo que usa menos recursos nesse sentido. Entretanto, existe um detalhe importante para Rise of the Tomb Raider. Conforme a gente já testou no vídeo anterior, a AMD não trouxe ainda melhoras de performance de driver para Rise of the Tomb Raider. Beleza? Vamos dar uma olhada agora nos testes. Bom, conforme vocês estão vendo, como a gente prometeu aí a sequência dos testes, tá? 76 FPS com o GameWorks ligado da 280X contra 71 com ele ligado. Na 960 a diferença passa a ser 3 frames, ou seja, 7% na AMD, 5% na NVIDIA em Batman Arkham Knight. Agora em Rise of the Tomb Raider, conforme vocês vão vendo os FPS lá em cima, a diferença aqui já aumenta, já passa a ser 9% de diferença em relação à AMD, com 5% de diferença na NVIDIA, uma discrepância maior em Rise of the Tomb Raider justamente por conta do driver que a gente estava falando. Agora em The Witcher 3, que é o mais pesado, olha aí, a discrepância na AMD é de 26%, assim como a discrepância nas da NVIDIA também chega a ser 26%, pessoal. Tudo em 1080p com o sistema determinado aí embaixo.
Bom, como vocês devem ter visto ali, em um jogo chega a ser a discrepância de 9 para 5%. Ou seja, a AMD tem uma perda de performance bem maior, quase que o dobro da perda de performance de uma Nvidia. Só que o jogo em questão é o Rise of the Tomb Raider. E qual é o detalhe? Rise of the Tomb Raider ainda não foi completamente otimizado para a AMD. Então isso dá uma margem de interpretação até pela própria Nvidia de dizer que a AMD ainda não está com o drive completamente aperfeiçoado para esse jogo. Em Batman Arkham Knight, o jogo não se pode ser um primor de otimização, então talvez ele ainda sirva de alguma dúvida aí, mas a diferença chega de 7 para 5%, o que já não é uma diferença tão grande e tão inaceitável. Afinal, a Nvidia tem todos os recursos necessários para rodar GameWorks. Ela foi pensada em toda a sua arquitetura para combinar com a biblioteca do GameWorks. O GameWorks trabalha com os melhores recursos da Nvidia. Então, ter uma discrepância com a AMD é algo completamente aceitável. Agora, se a discrepância fosse realmente muito grande, era algo com o que se preocupar. Tanto é que The Witcher 3, depois de muitas atualizações de drivers pelas quais ele passou e ter tido ganhos de desempenho em AMD, como a gente já viu no vídeo anterior, você deve concordar que elas se igualaram e realmente chegaram a um cenário ideal. Ou seja, é muito provável que, com o passar do tempo, as dificuldades que o GameWorks possa impor aos drivers da AMD sejam superadas, principalmente porque, mais recentemente, o Crimson tem se mostrado um driver melhor em termos de recursos. Então, provavelmente, a AMD está se preocupando mais ainda com drivers atualizados e que correspondam à performance que os seus clientes esperam de suas placas. Beleza, pessoal? Eu espero que esse vídeo tenha sido bastante esclarecedor para vocês. Por isso, a gente pede que você se inscreva no nosso canal, dê aquele like, compartilhe com seus amigos nossos vídeos. Se vocês ainda não conhecem nosso grupo lá no Facebook, o PC Facts, procure a gente. O link está na descrição, dá uma olhada lá. Ingresse lá com a gente, compartilhe seu conhecimento, pergunte, faça as suas dúvidas serem as nossas para que a gente compartilhe nosso conhecimento. E quem sabe numa dessas você ainda sugira um vídeo para a gente trazer para cá. Beleza, pessoal? Um grande abraço.